Você é feliz? Amém. Mas você é feliz ou você está feliz? Nós vamos falar hoje à noite sobre existe felicidade absoluta? O pastor começou uma série de mensagens com esse tema. Você é feliz? Nessa mensagem, eu fiquei me perguntando, existe felicidade absoluta? Existe, por algum motivo ou de alguma forma, algum estágio que o ser humano alcance, que ele consiga alcançar a felicidade plena? Porque nós precisamos considerar algumas coisas para falar sobre felicidade. Uma das coisas é que felicidade ela é variável. Existem pessoas que são felizes fazendo mal. Então, a felicidade para você pode ser diferente da felicidade para mim. Ou os conceitos que nós temos de felicidade, ou a busca pela felicidade, ela pode ser diferente. Você está entendendo? Ser feliz, é diferente de estar feliz. É a segunda coisa. Por quê? Porque eu posso ser uma pessoa triste e estar feliz. Agora, como eu posso ser uma pessoa feliz e estar triste? São situações que nós temos que pensar. Porque você pode passar por um momento de tristeza, mas você não pode ser uma pessoa triste. Aí tem algo errado. E a terceira coisa é que nós podemos aprender a ser feliz. O Ed René Kivitz, ele diz que ninguém nasce sabendo viver. Todos nós temos que aprender a viver. Então, nós também podemos aprender a ser feliz. E a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina como ser feliz. Jesus nos ensinou como ser feliz. Ele nos apontou o caminho. E eu queria que você refletisse aí, pensasse um pouco. Você hoje é mais feliz do que você já foi lá atrás na sua vida? Hoje você é mais triste? Ou o seu estado hoje é de uma tristeza maior ou de uma felicidade? Não importa o seu estado, porque Jesus quer te tornar uma pessoa feliz. Ele quer te levar a ser um ser feliz. Amém? Existe felicidade absoluta? Guarda essa pergunta aí no seu coração. Existe felicidade absoluta? Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte a ela: existe felicidade absoluta? Será que eu vou chegar nesse estágio? Será que eu vou alcançar esse estágio? Será que eu vou conseguir chegar nessa felicidade? Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 5, versículo 3. Jesus, ele nos dá o caminho para essa felicidade absoluta. Jesus nos apresenta esse caminho. Agora, o caminho de Jesus é a contramão do mundo. O caminho de Jesus é a contramão do mundo. O caminho de Jesus é aquilo que o mundo não quer. E existe um grande problema, que nós passamos muito tempo consumindo tudo que há lá fora. E por consumir isso, nós achamos que a felicidade segue esse mesmo caminho. Vamos lá. Você deseja adquirir algo. Quando você vai e consegue adquirir aquilo, o que acontece? Você entra em um estado de felicidade. Mas passado alguns meses,
você já não está tão feliz quanto estava por ter adquirido aquilo. Não é assim? Geralmente as mulheres, elas vão na loja, olham um vestido lindo, compram um vestido, se alegra porque comprou aquele vestido, mas quando chega em casa, olha para o vestido e diz: para que eu comprei isso? Já aconteceu de você comprar algo e quando olhar depois fora dizendo: rapaz, não gostei, não sei por que comprei. Vai da felicidade da compra para a tristeza do... Então, isso é interessante para você entender que a felicidade que Jesus tem para você não é a felicidade de um simples momento. A felicidade que Jesus propõe para mim, para você, é uma felicidade absoluta. É uma felicidade do ser. Mateus capítulo 5. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim. Versículo 3. Mateus 5, 3. Diz assim: felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Jesus começa o sermão da montanha. A Bíblia vai dizer alguns minutos antes que Jesus, percebendo que uma grande multidão lhe seguia, assenta-se no ponto alto da montanha e começa então a proferir, a falar. E no início desse discurso, Jesus vai dizer felizes, ou em algumas versões, bem-aventurado, em outras, como são felizes os pobres de espírito. Por quê? Porque o reino dos céus lhes pertence. Só que existe uma palavra no texto que um estudioso, Humberto Holden, ele não concorda muito. E eu achei impertinente, que é a preposição de. E ele troca por felizes os pobres pelo Espírito. Por que pobres pelo Espírito? Porque são felizes aqueles que, por causa do Espírito Santo, abrem mão das suas posses. Aqueles que, por causa do Espírito Santo, botam a mão no bolso e deixam para trás aquilo que possui. Então, feliz é aquele que vive pelo Espírito Santo. A proposta de Jesus, o caminho de Jesus para uma vida plena de felicidade. Jesus não começa lhe ensinando o plano de salvação. Jesus não começa dizendo a você: vem a mim, que eu vou fazer algo por você. Jesus senta na montanha e diz: olha, felizes são aqueles que, levados pelo Espírito Santo, se tornam pobres. Felizes os pobres pelo Espírito. Aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo e tocados por Ele, puseram a mão no seu bolso e começaram a compartilhar aí uns com os outros. Isso não é nenhuma novidade no Evangelho. Isso é o Evangelho pleno e puro. Porque o Evangelho, se você ler o Novo Testamento, você vai ver que Jesus a todo momento está falando sobre isso. Sobre o Espírito Santo fazer uma ação na sua vida, na minha vida, e que essa ação nos leve a um desapego material, capaz que possamos compartilhar um com o outro. O apóstolo Paulo também vai fazer diversas alertas sobre o egoísmo. Então Jesus começa o seu discurso no Sermão da Montanha, dizendo: felizes vocês serão quando, tomados pelo Espírito Santo, se tornarem pobres. Ou quando, tomados pelo Espírito Santo, vocês tiverem a capacidade de abrir mão do que é seu para dar ao outro. Aí eu lhe pergunto: é esse o caminho de felicidade que o mundo aí fora nos ensina? Não. O caminho da felicidade para muitos aí fora
é o acúmulo de riqueza. É você acumular, é você ter. Só que, se você parar para analisar, isso não traz felicidade. Porque tem muita gente rica que se mata, que tira a própria vida. Ou melhor, por causa do dinheiro, que é que nós temos visto? Muita miséria. Aí Jesus já tinha nos dito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, Jesus começa o discurso, o sermão da montanha, como diz o menino, com o pé na porta. Jesus já chega de sola, dizendo, quer me seguir? Quer ser meu seguidor? Quem aqui é discípulo de Jesus? Amém? Você quer ser tomado pelo Espírito Santo? Quer saber se o Espírito Santo está lhe tomando? Então, o dever de casa. Amanhã você vai ter que se tornar mais pobre pelo Espírito Santo. Que alguém vai bater na sua porta. E uma massa de milho você vai ter que abençoar. É isso que Jesus está falando no Sermão da Montanha. O versículo 4. Felizes os que choram, pois serão consolados. Eu creio que assim como eu, às vezes você lê o Sermão da Montanha, né, como dizem, e fica sem entender algumas coisas. Principalmente nas bem-aventuranças. Por que felizes os que choram? Você já parou para se perguntar isso? Por que felizes os que choram? Porque se você olhar no Velho Testamento, todas as vezes que alguma coisa de ruim acontecia, o sacerdote ou o rei olhava para o povo, para os homens, e dizia assim, ó, Efraim, raspa a sua cabeça, veste pano de saco e vamos prantear, vamos chorar, porque talvez a nossa lágrima comova o coração de Deus, mova o coração de Deus em nosso favor. Mas o grande problema é que nós, essa sociedade, a sociedade do século 21, se tornou uma sociedade arrogante. E chorar para nós já não é quase nada. É um símbolo de fraqueza. E nós achamos isso tão feio que nem na presença de Deus nós queremos chorar mais. Nem diante de Deus, no quarto, nós queremos chegar e reconhecer a nossa mazela, reconhecer a nossa dificuldade. Nós nos tornamos tão soberbos, tão cheios de nós mesmos, que nós temos um Deus que pode nos ajudar, um Deus grande, que tudo fez os céus, fez a terra, e que é seu Pai, e está louco para intervir no seu problema, para intervir na sua vida, mas você não tem a capacidade de chegar no quarto, dobrar o joelho e chorar. Você está como um filho. Não sei quantos de vocês, quando era menor, já aprontou. Acho que alguns aprontaram quando era criança. E os mais antigos chegavam em casa e a mãe estava com a sandália havaiana, aquela havaiana azul. E estenda a mão. Mas chega um estágio da adolescência que aquilo não dói mais em você. E aí já ia, fim. Não vai chorar não, é? E você? Eu sou forte. Não vai chorar não, é? Eu sou forte. Aguentava. Aí chegava um momento que você chorava só para parar de apanhar. E muitas das vezes é isso que nós estamos fazendo com o nosso Pai Celestial. A dor está apertando. Está apertando de um lado. Está apertando do outro. Mas a gente não tem a capacidade de chorar. A gente não sei o que aconteceu. Mas a gente não consegue entrar no quarto, em secreto, onde ninguém vê. Dobrar o joelho e chorar. O Ed René Kivitz, pastor, ele diz exatamente isso em um de seus vídeos, não lembro qual, mas ele diz assim, olha, a maior oração, ou a melhor forma de você orar, é você chegar na sua casa, fechar a porta do seu quarto e não dizer palavra nenhuma, simplesmente dobrar o seu joelho e chorar, e derramar a lágrima.
É isso que nós precisamos entender. É isso que Jesus está dizendo. Vocês serão felizes quando vocês se derramarem na presença de Deus. Amém? 5. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Ou, em algumas versões, felizes os mansos, pois eles herdarão a terra. Por quê? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe para ele aí e pergunte assim: mansidão. Pergunta a ele: mansidão é um valor? Quem aqui quer ser manso? Quer mesmo? Quer ser manso mesmo? A pessoa chegar assim, olha, a pessoa chegar de frente para você, botar o dedo no seu nariz, você ficar olhando assim. Você quer isso mesmo para você? Tem certeza? A pessoa pisar no seu dedão com a unha encravada. Mas, irmão, escute aqui. Quando Jesus diz felizes os mansos, é porque, segundo os filósofos, até eles sabem isso, que a mansidão é o estado pleno do homem que encontrou com o eu divino. A mansidão é o estado pleno do ser humano que encontrou com o eu divino. É como se eles dissessem assim: olha, tá vendo um homem manso? Aquele homem encontrou com Deus. Por isso que, se você for ler a literatura antiga, você vai ver que toda forma de violência, ela é expurgada, ela não é aceita. Por que ela não é aceita? Porque para eles a mansidão é uma forma de você demonstrar que você encontrou com Deus, que você se relaciona com Deus. Então, querer ser manso é mais do que a nossa obrigação. Buscar essa felicidade é mais do que o nosso dever. Jesus está dizendo para mim e para você: você será feliz. Você será feliz quando, pelo Espírito Santo, você se tornar manso. E essa é uma relação de via dupla. Porque quando você encontra com Jesus, Ele vai refletir mansidão em você. Amém? Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. A justiça que o texto está falando aí é a nossa justiça brasileira? É a justiça? É a nossa justiça humana? É o nosso senso de justiça própria? Não. Felizes os que têm sede e fome de justiça. Se você pegar qualquer escrito, qualquer documento judaico, da lei judaica, se você ler a Bíblia, você vai entender que os judeus, eles são muito legalistas. E eles são legalistas por quê? Porque para eles, Deus é o símbolo da justiça. Um dos maiores atributos de Deus, para o povo judeu, é a justiça. Então, o que acontece? Na verdade, aquele versículo, Jesus está querendo dizer o seguinte: felizes são vocês quando vocês tiverem fome e sede de Deus. E aí o que é que diz depois no versículo? Pois serão satisfeitos. E eu acho interessante que todas as vezes que Jesus propõe para você e para mim, que a gente tenha fome, que a gente se aproxime dele, a fala dele é de reciprocidade. Tiago diz isso: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Então, todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, Deus nos aproxima de nós. Se você tiver fome,
Se você tiver sede de Deus, é uma garantia que Ele te dá. Você será satisfeito. Você consegue entender isso? Você consegue compreender essa verdade? Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. E aí vem uma lei geral da Bíblia, que aquilo que você faz na horizontal, você recebe na vertical. Felizes os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Então tudo que eu faço aqui na horizontal, tudo que eu faço ao meu próximo, tudo que eu faço a você, eu recebo de Deus. Ele também diz: perdoem para que vocês sejam perdoados. Jesus nos ensinou isso na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então todas as vezes que eu faço isso na horizontal, eu recebo muito mais na vertical. Eu recebo muito mais de Deus. Felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Presta atenção aqui. Felizes os que são pobres pelo Espírito. A pobreza de espírito, a pobreza pelo Espírito, Jesus está falando, é a capacidade de você abnegar-se totalmente de qualquer desejo ou de objeto desta vida. É a capacidade de você, a minha capacidade, de nós, abrirmos mão de desejo de qualquer objeto dessa vida. E a pureza de coração, os puros de coração, que Jesus está falando, é a capacidade minha e sua de negar a qualquer desejo interno nosso, do eu. Puro é aquele que se libertou não só dos objetos, mas também do sujeito interno. Puro é aquele que abriu mão não só das coisas, mas abriu mão de si mesmo. Puro é aquele que cumpriu o que Jesus pediu. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o puro. Essa é a pureza. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Essa pureza de coração, ela é acompanhada também de uma santidade. Porque purificar o coração é um caminho de santidade. E você tenha certeza, todas as vezes que Deus promete uma coisa em um canto, Ele também promete no outro. Porque Ele também diz em Hebreus, se eu não estou enganado, que sem santidade ninguém verá a Deus. Buscai a santidade e a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Então você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Jesus está dizendo, felizes os puros, felizes os pobres pelo Espírito, felizes os mansos, ou vocês serão felizes. Quando? Só que isso é uma contramão, porque o mundo nos ensina o contrário. Tudo que nós aprendemos até hoje foi contrário a tudo isso. O que nós ouvimos aí fora não é nada puro. Talvez o certo seria andar de fone de ouvido o tempo todo, para filtrar o que ouve. Porque você sai na porta, que você ouve a porneia. Porque metade das músicas brasileiras falam sobre pornografia. Sendo bom, metade sendo bom. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado
Olhe para ela e diga assim, olha, promover a paz não é ser passivo. Sabe por quê? A gente acha que promover a paz é ficar calado. Mas o texto, se você pesquisar, não é isso que ele está falando. Seria mais ou menos um fazedor de paz. Tem como fazer paz? É isso. Felizes são os que promovem a paz, aqueles que fazem paz. Mas o texto, se você ler um pouco mais a fundo, ele não está falando de uma paz qualquer, mas ele está falando de um poder que vem sobre o indivíduo, e ele consegue com que o sujeito, ou ao seu redor, aquelas pessoas alcancem paz. E esse versículo, na verdade, quando eu estudei a fundo, eu comecei a entender um pouco do que é libertação. Ou assemelhei ele a uma promessa de Jesus sobre aqueles que trabalham na área de libertação. Por quê? Promover a paz no outro é a libertação. Uma pessoa chega atribulada até você, chega cansada até você, e você vai até ela, e aquela pessoa alcança a paz, alcançar a paz que está no outro. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes são vocês quando por minha causa... Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Você acha que alguém pode ser perseguido por fazer o bem? Alguém pode ser perseguido por fazer o bem? E Jesus, ele chega e diz, olha, felizes são vocês, os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Essa justiça aqui não é simplesmente fazer o bem. Essa justiça aqui também é quando eu e você vivemos de forma justa. E viver de forma justa no presente século é difícil. Você que é funcionário que bate o ponto na hora certa. Você que é funcionário que bate o ponto e não tira uma hora a mais ou uma hora a menos de almoço. Ou que vai almoçar, sobe, bate o ponto e depois tira o intervalo. Aí todos olham para você e dizem que você é o quê? Se você faz a coisa certa, se na hora de trabalhar você trabalha e quando o chefe sai você continua trabalhando, você é o quê? Essa é a justiça que o texto está falando. É de um viver justo e correto, de um viver ético, não só na frente das pessoas, mas também por trás dela. Então você vai ser feliz quando você viver dessa forma. É isso que a Bíblia está dizendo, é isso que Jesus, o seu mestre, amém? O seu Senhor, amém? É isso que ele está dizendo. Você será feliz quando você viver dessa forma. Porque eu entendo uma coisa. Quando a gente estava lá fora, a gente podia ser feliz vivendo da forma errada. Que a gente estava agradando quem supostamente ou não era o nosso Senhor. Mas quando você aceitou a Cristo Jesus e chamou ele de Senhor e Salvador, ele fez questão de apresentar a vocês uma nova vida, um novo estilo de vida. E nesse novo estilo de vida, se você não viver da forma que Jesus chamou você para viver, você entristece o Espírito Santo. E quando você entristece o Espírito Santo, você sente falta de algo. E quando você sente falta de algo, você se sente vazio. E quando você se sente vazio, você fica triste. E fica triste por quê?
que você só pode ser feliz agradando aquele que te chamou para viver para a glória dele. Você só pode ser feliz agradando aquele que te chamou para viver para a glória dele. Amém? Filipenses, capítulo 4. Filipenses, nós vamos ver uma pessoa, o apóstolo Paulo, um homem que aprendeu que existia felicidade absoluta. Um homem que aprendeu a viver e aprendeu a ser feliz. Existe uma situação nesse tempo nosso que a gente acha que é errado. Tem gente que acha que é errado a gente enfrentar sofrimento, enfrentar dor. Acha que o cristão... Existem pessoas ensinando que o cristão não pode passar por um momento de dor. Irmão, o nosso maior símbolo é uma cruz. Cristo levou todas as nossas dores na cruz. Mas Cristo também disse que no mundo nós teríamos aflições. Como prometeu também que estaria conosco até a consumação dos séculos. Amém? Filipenses, capítulo